Olá, boa noite a todos. Que a paz do Cristo nos ilumine e nos conduza sempre. Vamos iniciar o nosso trabalho fazendo a prece. Pai nosso, que estás no céu, glorificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Nessa noite, nós vamos trabalhar com dois temas que ainda são um obstáculo muito grande no nosso progresso em termos de humanidade. Estamos falando do orgulho e do egoísmo. E quais os caminhos para vencer essas duas chagas da humanidade. Para isso, nós vamos relembrar uma das perguntas contidas no Livro dos Espíritos, que nos esclarece toda a trajetória que devemos realizar enquanto estamos encarnados e também depois de desencarnados, para podermos nos livrar dessas duas chagas da humanidade. Nessa pergunta de número 115, diz o seguinte: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? A resposta da espiritualidade nos esclarece muito. Vejam, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber. Porém, a cada um, ele deu uma determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Vamos esclarecer alguns pontos aqui. Primeiro, que quando Deus nos criou, naturalmente, o que podemos deduzir dessa resposta é que ele nos deu de herança todas as qualidades que ele possui. Mas o trabalho de desenvolver essas qualidades é única e exclusivamente nosso. Na medida em que a gente atravessa as nossas encarnações e mesmo os períodos desencarnados, se trabalharmos continuamente para evoluir, desenvolver essas qualidades, iremos progredindo e deixando de cometer erros que nos enquadra sob a lei de causa e efeito, e naturalmente, se nós causamos dor a alguém, nós voltamos para poder corrigir essas dores e muitas vezes, quando resistimos, passamos pelo mesmo tipo de dor que infligimos a outras pessoas. O outro ponto importante é que ele afirma ali que o destino que a gente tem, o único, é de chegarmos e conquistarmos a pura e eterna felicidade. Isso já está definido na nossa vida. Pode ser que demoremos mais, pode ser que demoremos menos, mas não deixaremos de chegar à pura e eterna felicidade. Bom, estabelecido isto, vamos agora partir para o que é o orgulho. É um substantivo masculino, originado dos termos orgulho, do castelhano, orgulho, que é do frâncico e significa excelência, e orgulho, que é do catalão, uma derivação da língua espanhola. Representa um sentimento de satisfação por uma realização ou capacidade, um excesso de autoadmiração que resulta em arrogância, soberba, altivez, vaidade. O sentimento
pode ser direcionado a si próprio ou a outras pessoas. Muito bem. O orgulho, ele é um conceito geral. É negativo quando alcança o exagero. Neste momento, o orgulhoso teria uma satisfação incondicional sobre si e superestimaria o seu próprio valor. Com isso, o orgulhoso se veria sempre como melhor e superior aos outros e trataria de forma inferior a todas as outras pessoas. Bom, agora vamos ver o que é o egoísmo. É um substantivo masculino também que nomeia o amor próprio excessivo que leva o indivíduo a olhar só para as suas opiniões, seus interesses, suas necessidades e que despreza as necessidades alheias. Então, a gente buscaria sempre ter do bom e do melhor, mesmo que isso represente a perda dessa condição para outras pessoas. Então, isso faz com que a gente queira tudo para si e nada para os outros. O egoísmo é a negação da caridade, evidentemente. Se eu estou preocupado única e exclusivamente em obter para mim o que for de melhor, eu não estou preocupado com as necessidades dos outros. Mesmo que, para satisfazer as minhas necessidades, os meus desejos, eu tenha que privar o outro daquela condição. Então, ora, se não há caridade, não vai haver nunca descanso para a sociedade humana. Por quê? Porque na medida em que a gente pratica o orgulho e o egoísmo, nós estamos dando prejuízo às outras pessoas. A gente tem um exemplo hoje, nessa pandemia que estamos atravessando. O que é mostrado para nós? Que cada país quer desenvolver vacina primeiro do que o outro. Tem país que está desenvolvendo a vacina a toque de caixa para poder ser reeleito ou ser eleito, não é? Ao invés de estar preocupado com a situação que a humanidade está passando, de tanto sofrimento, de tantas mortes, conforme nós sabemos que já ocorreram. Outra coisa que o orgulho e o egoísmo tira de imediato é a segurança. A segurança nós simplesmente abolimos no momento em que a gente entra praticando orgulho e egoísmo. Vamos lá, eu vou demonstrar uma coisa que é fato. Eu jogo na loteria e ganho. E ganho um valor bem avantajado. Qual é a primeira coisa que eu perco? Eu vou ficar preocupado onde é que eu vou guardar o dinheiro e onde é que eu vou esconder esse dinheiro para que ninguém saiba. E aí o indivíduo começa a procurar uma casa cada vez mais segura. Embora isso não seja possível, nós sabemos disso. Então ele tira a segurança de nós, porque todo o nosso esforço, toda a nossa atenção está voltada para as coisas que nós possuímos. E toda vez que a gente se apega a determinadas coisas, nós simplesmente não queremos perder. Isso pode valer para uma camisa, para um carro, para uma casa, ou pode ser até para uma pessoa. É muito orgulho da nossa parte querer que o outro nos pertença. Isso é algo que a gente convive. Por exemplo, temos hoje relacionamentos em que o marido tira a vida da mulher porque a mulher não pode acabar o relacionamento com ele. Também existem mulheres que tiram a vida dos maridos por causa disso. Então, veja só, não há segurança. Não há. Imagine a pessoa ciumenta, que está apegada à outra. Ele tem uma insegurança enorme. Qualquer pessoa que olhe para o objeto do seu amor, entre aspas, não é? É um potencial inimigo
que está querendo usurpar aquilo que é dele. Com o egoísmo e o orgulho, com o egoísmo andam de mãos dadas, o egoísmo anda de mãos dadas com o orgulho. Então, naturalmente, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses enormes, não é? Porque eu quero ter sempre mais, eu quero alcançar mais, eu sou melhor do que os outros. E, naturalmente, com isso, com essa atitude, aquelas qualidades positivas que nós temos dentro de nós vão sendo sufocadas, vão sendo soterradas. E, como a gente sabe, na medida em que você soterra essas qualidades, você naturalmente vai tornando você próprio um ser humano insensível. A dor do outro não lhe diz respeito. E nem mesmo os laços de família irão merecer respeito. Isso está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejam que, naturalmente, na medida em que a gente desenvolve esse orgulho e esse egoísmo, nós vamos gradativamente nos tornando pessoas mais sensíveis. É preciso tomar um cuidado muito grande com isso. Então, o orgulho e o egoísmo produz uma conduta no ser humano que o afasta do convívio sadio com outros seres, os quais nós precisamos conviver. Imagine, quem é que gosta de estar junto, convivendo com uma pessoa que é extremamente orgulhosa, ou seja, ela se acha melhor do que todo mundo, e isso leva muitas vezes o indivíduo à seguinte condição: ele percebe uma ideia muito valiosa de alguém e ele simplesmente se apropria e diz que a ideia foi dele, não é? Isso faz com que os louros daquela ideia vão ser para ele, quando na realidade foi outra pessoa quem deu aquela ideia, na percepção. As pessoas que dele se aproximam, ou seja, dessas pessoas orgulhosas e egoístas, têm algum tipo de interesse. Ou seja, é dificílimo um orgulhoso, um egoísta, desenvolver uma amizade real, uma amizade verdadeira. Por quê? Porque, como as pessoas veem a conduta dele, já se afastam. E só o procuram na medida em que tem uma necessidade que precisa ser satisfeita, não é? Então, torna as amizades que são feitas pelo orgulhoso egoísta em amizades interesseiras. Naturalmente que, como todo ser humano, ele precisa trocar energias provenientes das qualidades que ele possui, se ele não recebe isso, gente, é um problema muito sério, porque ele vai terminar ficando sozinho. Isso é uma coisa tão séria que, por exemplo, a ausência de amor com relação a crianças pode deformar completamente o caráter daquela criança. Então veja como é perigoso um comportamento egoísta e orgulhoso. O orgulho e o egoísmo produzem um enorme vazio interior. Veja, nós temos hoje, na atualidade, uma série de problemas vinculados ao vazio existencial. Inclusive, está incluída aí a depressão. Então, nós estamos aqui para desenvolver as qualidades. As qualidades já foram dadas para nós, pelo Criador no momento da nossa criação. Como nós não estamos aplicando energia em desenvolver essas qualidades, naturalmente que vai criando dentro do ser humano um vazio existencial.
O indivíduo orgulhoso e egoísta, ele não consegue se amar. Por quê? Porque quando ele olha dentro de si, não tem nada. As qualidades estão lá latentes, abandonadas, soterradas, numa série de condutas. Reparem como isso é extremamente danoso para o próprio ser. Como existe um vazio dentro da pessoa que a estrutura sentimental e emocional não desenvolvida deixa um vácuo. Então, quando eu percebo isso dentro de mim, e se eu percebo isso dentro de mim, esse vácuo interior, esse vazio, então eu tento substituir de alguma forma. Por exemplo, eu posso criar dependência do amor do outro. Eu posso desenvolver dependência de drogas, de álcool, fumo e outras drogas. Eu posso desenvolver carência por comida e a pessoa se tornar obesa e nem sabe. Tanto é assim que, por exemplo, para tratar de obesidade através de cirurgia, primeiro você passa naturalmente por um tratamento com um psicólogo, que visa descobrir. Muita gente, mesmo depois da cirurgia bariátrica, ele volta a engordar. Por quê? Porque ele não conseguiu resolver o vazio que ele tem dentro dele. E aí ele volta a comer numa condição desenfreada. Além disso, essa conduta vai desenvolver outras patologias. Então, é importante que a gente entenda que não é só uma questão de conduta ou esses sentimentos. Nós vamos produzir doenças orgânicas, orgânicas. E, quem sabe, morrer talvez de uma delas. Então, é preciso que a gente desperte para essa necessidade de resolver essa questão dentro de nós. Nós podemos possuir bens materiais? Podemos, sim. Agora, contanto que você saiba o que fazer com eles. E tenha certeza que o essencial não é você acumular cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Tem um canal desses pagos aí que aborda a questão dos acumuladores. Pessoas que entulham a própria casa de uma série de coisas que ela encontra na rua, leva para dentro de casa, aquilo lá fica um negócio assim horroroso, né? Mas uma das coisas, se vocês chegarem a acompanhar esse seriado, que aborda essas pessoas que têm esse problema de acumulação, é a ausência do amor da família. Normalmente a pessoa vive sozinha. Por quê? Porque ela só pensa em ter. Olha o egoísmo presente. E na medida em que ele procura ter, as outras pessoas não conseguem viver naquela confusão imensa que muitas vezes é provocada por uma casa cheia de pedaços de papel, de objetos que não servem mais. Então, isso é resultado, é um problema mental, resultado da atitude orgulhosa e egoísta. A pessoa sempre está pensando em acumular. E mesmo assim ainda se acha muito melhor do que os outros. Não quer ter relacionamentos. A família não suporta, muitas vezes abandona completamente. Então, a gente está começando a ver os males do egoísmo e do orgulho. Agora, existe uma contrapartida, existe uma qualidade que se contrapõe a essas duas condutas? Ora, é o altruísmo. Agora, o que é o altruísmo? É a prática do amor desinteressado. Então, aí é possível você. Muitas vezes a gente diz que pratica caridade, mas a gente vai, entrega aquele objeto ou aquela necessidade da pessoa,
Mas muitas vezes a gente entrega de uma forma tal que o outro que recebe se sente depreciado. Então, isso não é caridade. A caridade é quando você nota a dor do outro e você busca meios para sanar aquela dor, seja de que forma for. Isso não quer dizer que você vai ter que pegar tudo que você tem e dar para os outros, porque isso também é uma conduta irresponsável. Mas você tem que ver que o outro está sofrendo mais do que você e você talvez tenha recursos para resolver aquela questão. Todos nós sabemos que até com algumas palavras nós conseguimos resolver um grande problema para alguém. Por exemplo, alguém que está querendo se suicidar. Se você chegar junto dele com esse sentimento altruísta de amor, procurar saber o que é que tem e começar a conversar com aquela pessoa, orientar, ver o que é que é possível você fazer para evitar que ele tome uma atitude tão drástica, você estará praticando o altruísmo, o amor para com o seu semelhante. Então, com isso, repare, para que a gente exerça esse altruísmo, você precisa de paciência, você precisa de tolerância, você precisa do amor. Então, uma série de qualidades você vai começando a desenvolver e essas qualidades são suas. Porque por mais que você queira, por exemplo, tirar o seu amor para dar ao outro, o amor continuará com você. Não tem para onde a gente correr. Então, se a gente praticar o egoísmo e o orgulho, vamos supor, expressando isso através da avareza, vai criar dentro de nós uma pobreza no mundo interior que vai acarretar uma desumanização e uma obstrução da capacidade de amar. O amor que você possui, e todos os seres humanos possuem, fica soterrado debaixo das atitudes negativas que você desenvolveu. Então, como é que a gente tem que agir? Por exemplo, caridade. Caridade tem que ser praticada você buscando conhecer a verdadeira necessidade do outro. Eu tenho um exemplo na minha vida que eu nunca mais esqueci. Chegou uma vez, certa feita, a gente estava trabalhando lá no centro, chegou um rapaz, até a gente estava percebendo que estava mal vestido e tal, que era morador de rua. E essa pessoa pediu para falar com o presidente. Naquela época, o presidente fazia o seguinte: nos domingos de manhã, eles ficavam numa saletazinha, já adredemente preparada para isso, e ia atendendo as pessoas de acordo com cada um fazendo as suas solicitações. A gente atendia dentro do que a gente podia atender. Pois bem, esse rapaz chegou, aí alguém chegou para mim e disse: Olha, esse rapaz disse que ia falar com você. Tá bom. Aí eu falei com ele e disse: Olha, o senhor aguarda um pouquinho, que eu estou atendendo outras pessoas aqui, mas eu vou lhe atender. Fique descansado. Aí cheguei, depois eu voltei a ele e disse assim: Vem cá, o que é que você está querendo mesmo? Aí ele abriu uma folha de papel e mostrou uma série de necessidades lá que ele tinha, que ele queria que a gente resolvesse. Eu cheguei, virei para ele e disse assim: Ó, meu amigo, faz o seguinte, você vai até o DAS, Departamento de Assistência Social, lá você vai tomar um banho. Eu notei que ele estava com a roupa toda suja e provavelmente tinha dias que não tomava banho. Você vai tomar um banho. Depois você vai solicitar a pessoa que está lá atendendo que lhe dê uma roupa nova, uma roupa, não era sem uso, era uma roupa que tinha para vender lá no DAS, né? E também para doar. Aí você toma um café, e aí depois você volta com a sua relação para a gente ver o que é possível fazer. Pois bem,
O camarada foi bem atendido e tal, tomou banho, tomou café, trocou de roupa. Quando subiu, era outra pessoa. Aí eu terminei de atender as pessoas e aí me dirigi a ele, botei assim a mão no ombro dele, disse assim: "Pronto, companheiro. E agora, vamos ver o que é que você está precisando?" Essa criatura virou para mim e disse assim: "Agora eu não preciso de mais nada." E foi embora. Eu confesso a vocês que aquilo me emocionou, porque naquele momento eu compreendi que a única necessidade daquele rapaz era de atenção. Ele era uma pessoa aidética. E naquela época, a AIDS gerava nas pessoas uma atitude de intolerância e as pessoas se afastavam. E quando, até por não saber mesmo, eu cheguei perto dele, passei a mão no ombro dele. Então, isso foi um gesto de calor humano. Então, quando a pessoa se viu assistido, não é? Também o pessoal lá no DAS deve ter tratado muito bem ele, a gente sempre faz isso. Quando ele voltou, ele disse: "Olha, agora não preciso de mais nada." E foi embora. Então, é uma caridade sem salvacionismo. Eu disse: "Não, você vai ficar aqui, a gente vai fazer, vai acontecer." Não. O que ele queria, a gente deu. E antes dele pedir. Então, a gente tem que praticar a caridade, não é para salvar o outro. É ver a dor que ele tem e fazer a caridade. Outra coisa, a gente precisa praticar a humildade, desculpe, a humildade, sem baixar a autoestima. Sem baixar a autoestima. Todo ser humano tem valor perante a Deus e perante o universo. Todos. Todos têm uma missão a cumprir. Lá na pergunta diz isso. Deus deu uma missão a cada um. Então, todos são necessários. Então, você não precisa se humilhar. Eu encontro muita gente com baixa autoestima. É horrível, isso é um sofrimento horroroso. E também demonstra uma atitude egoísta. Por quê? Porque a dor dele é a pior do mundo inteiro. Muitas vezes não aceita ajuda, porque o outro não teve a atitude que eu queria que ele tivesse. O orgulho está ali presente. Então, a gente tem que praticar essa humildade sabendo quem é. Esse é um primeiro passo. Eu sei quem eu sou, eu sei as qualidades que eu tenho e eu gosto dessa forma como eu sou, com as qualidades que eu possuo. Outra coisa, manter a sua determinação sem atrevimento. Você se determinar a fazer aquilo que deve fazer, sem achar que você tem que fazer aquilo naquela hora, do jeito que você quer, sem atrevimento. Você obedecer, uma das coisas tão difíceis, gente. A gente sempre diz assim, que no Evangelho, no Pai Nosso que diga, não é que aceita a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas quando a gente chega aqui, quer que a nossa vontade seja aceita e seja atendida. Até quando a gente pede a Deus, a gente diz assim: "Oh, meu Deus, que eu consiga isso que eu quero, o mais rápido possível." Sim, e Deus vai estar somente para nos servir? E ele sabe que muitas vezes, se desse aquilo para a gente, ia prejudicar até a nossa caminhada evolutiva. Então, a obediência sem submissão, segurança sem impulsividade. É outra coisa, a gente toma atitude impulsivamente e muitas vezes isso vem resultar. Eu encontro isso nas terapias que eu faço. A pessoa muito impulsiva. Às vezes a gente pensa até que é uma pessoa corajosa e tal, mas na realidade não é. Perseverar,
mas também não ser obstinado e ter compaixão das pessoas. A gente tem muita pena. A diferença entre pena e compaixão é que a pena, você diz, olha, coitadinho daquela pessoa assim, e não mexe uma palha para fazer nada. A compaixão não. Ele procura de imediato ver de que forma pode ajudar e aí vai e ajuda. Então, são formas de desenvolver suas qualidades e eliminar o orgulho e o egoísmo. E a gente tem que aprender isso. Outra coisa, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Quando eu construo uma personalidade, que a gente chama de personalidade muito forte, mas na realidade é uma personalidade autoritária, isso faz com que a gente a gente se separe dos outros. E quando a gente faz isso, a gente produz mais misérias sociais. Então, quando a gente se funde com outras pessoas, imagine quando a gente consegue evoluir, desenvolvendo, por exemplo, a paciência, um grupo de pessoas desenvolvendo a paciência. Aí você começa a identificar aquele grupo por um grupo de pessoas pacientes. Então você já não olha mais para cada indivíduo do grupo. Você olha que aquela organização, aquele grupo de pessoas está trabalhando para diminuir a dor do outro. Isso é uma forma de eliminar o orgulho e egoísmo. Muitas vezes a gente ultrapassa a nossa humanidade. A gente ama com amplo amor os seus irmãos em alma, os seus irmãos em sofrimento, e ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tinha um conhecido, ele já faleceu hoje, que toda vez que eu me encontrava com ele, ele perguntava a ele, e aí, fulano, como você está? Ele disse, olha, eu não estou bom, mas eu estou bem. E ele explicava logo em seguida, o problema é o seguinte, eu sei que eu tenho algumas doenças, mas eu não sinto dor nenhuma. Então, eu sei que não estou bom, que eu tenho meus problemas de doenças do corpo, mas eu não sinto dor, eu não me queixo. Jesus, quando esteve entre nós, ele praticou tudo isso. E vejam, as pessoas que o seguiram, o que é que aconteceu? Foram capazes de descer até os circos de Roma, se, se, se sacrificarem, não é? Com a certeza de que numa outra vida eles estariam em condição melhor. Então a gente tem que desenvolver essa certeza. Agora, vamos para a pergunta 917 do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte: qual o meio de destruir-se o egoísmo? A resposta é a seguinte: o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral, lembram-se das qualidades que nós falamos? A vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que a doutrina espírita nos faculta do nosso futuro estado, um futuro real, um futuro não desfigurado por facções, ou por ficções alegóricas. Joana de Ângeles disse que a gente vive num mundo de ilusões. A gente constrói castelos de areia, constrói situações idealizadas, imaginando que vai ser aquilo ali. E só vai acordar muito mais tarde na sua vida material. E quando acorda, diz: Meu Deus do céu, por que eu não descobri isso antes? Sabe qual é o resultado dessa descoberta?
desse auto-reconhecimento de que errou, sentimento de culpa. Aí começa a sofrer e a se punir porque não despertou antes. Eu sempre digo a essas pessoas: você tem que ter paciência com você, porque se você não tiver paciência com você, não vai ter com ninguém. Então, descubra, enfrente, reconheça que você errou, mas reconheça que isso faz parte da caminhada evolutiva de todo ser humano. Não vai ser diferente, não. Não vai. Todos nós erramos, porque fomos criados simples e ignorantes e estamos numa trajetória de progresso que ainda não alcançamos o nível de progresso desejado. Então, quando bem compreendido a doutrina espírita, se houver identificado com os costumes e as crenças, a doutrina transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo se assenta na importância da personalidade, junto com o orgulho. O espiritismo fará o quê? Essa transformação. Então, a gente não tem que vir só ao centro espírita para assistir palestra e dizer, puxa, que palestra boa, ótimo. O que a gente deve fazer é o seguinte, bom, dentro dessa palestra, o que é que se aplica a mim? O que é que eu tenho que levar para fora do centro espírita, para a minha vida cotidiana, para saber o que é que eu devo fazer para me tornar uma pessoa melhor? Gente, nós somos filhos de Deus. Deus é perfeição. Nós temos o sentido da perfeição. Toda vez que a gente olha para dentro de nós e percebe imperfeições, nós não conseguimos nos amar. A gente tem que desenvolver esse sentido e reconhecer: olha, eu ainda não estou no ideal que eu deveria estar. A gente tem que reconhecer isso, não ter medo. A maioria de nós tem medo. Estou dizendo isso porque a gente trabalha na área de psicologia. Quando a gente pergunta à pessoa quais são os problemas que ela vem normalmente para nos consultar e as primeiras sessões que fazem é para falar dos outros. Fala do marido, fala da mãe, fala do pai, fala do irmão, fala do vizinho, fala de todo mundo. E a gente fica, pelo menos eu faço isso. Eu fico ouvindo a pessoa desabafar, fazer aquela catarse. Mas, quando ela cansa, ou então quando acaba o material para falar, naturalmente aí eu faço a pergunta: tá bom, agora já ouvi o que você tinha a falar sobre os outros. Agora eu quero saber de você. Algumas dessas pessoas viram para mim e disseram: olha, de mim eu não sei falar, não. Então, gente, numa atitude como essa, se você não sabe dizer sobre você, se você não sabe quem você é, então como é que você vai conseguir amar a essa pessoa que é você? Às vezes a gente constrói personalidades para mostrar para os outros. Né? A gente vê, por exemplo, sem nenhuma crítica, pessoas que dizem vão fazer a caridade. Aí pega um bocado de coisa, de roupa, de seja lá do que for, e leva a tiracolo um repórter. Aí, quando chega no outro lado da vida, chega assim: olha, mas eu já fiz tanto bem. Aí alguém mais sábio, naturalmente, chega para ele e diz: é, mas acontece que você já foi pago lá. O que você fez foi pago, porque você recebeu o quê? Uma série de benesses, porque você estava fazendo aquilo, apareceu nos jornais, isso foi uma gratificação para você. Então você já foi pago pelo que fez. Então nós temos que ter esse cuidado. Quando dentro da seara espírita nós chamamos atenção para que as pessoas façam reforma íntima, gente,
não é nada mais, nada menos do que você olhar para dentro de você, ver os defeitos, não precisa se punir, nem brigar consigo próprio porque tem defeito. O que você tem que fazer é eliminar aquele defeito gradativamente, porque você não vai poder eliminar todos os defeitos de uma vez só, e colocar uma qualidade no lugar. Se você é orgulhoso e ainda percebe esse sentimento negativo em você, trabalhe diuturnamente. Eu gosto sempre de me basear na minha experiência pessoal. Eu, com tantos anos de doutrina espírita, há uns 4 ou 5 anos atrás, eu vim me descobrir uma pessoa ingrata. Por que ingrata? Porque eu percebi que a espiritualidade me ajuda de tantas formas e eu nunca pensei em agradecer. Sim, a gente faz as orações no final, no início das reuniões, mas uma atitude, um sentimento de gratidão, eu nunca tinha demonstrado. Aí eu fiquei pensando assim: sim, mas como é que eu vou agradecer, não é? Um ser que já está muito mais na frente do que eu. Como é que eu faço isso? Eu faço uma analogia. Isso é a mesma coisa de você dar presente a rico. Você não sabe o que dá. Por quê? Porque a pessoa já tem tudo e tem muito, de coisas muito boas. Aí, um certo dia, de tanto pensar nisso, um dia alguém deve ter me encontrado no mundo dos sonhos aí e dito isso para mim. O que é que eu acordei com a seguinte ideia: ajude aqueles que precisam mais do que você. Vocês podem achar que isso, mas isso é muito claro para mim. Para mim, não era. Infelizmente, eu vim descobrir depois. Aí o que é que eu fiz? Eu não comecei a me comportar com toda a gratidão do mundo. Não, porque eu não tinha desenvolvido o sentimento. O que é que eu comecei a fazer? Por tudo, tudo, tudo que eu recebo, que alguém me faz, pode ser uma gentileza, pode ser uma atitude delicada, eu agradeço. Não me importo se a pessoa me tratou mal, eu agradeço. Porque, na realidade, eu estou treinando a mim. É a mim que interessa. Eu quero ser grato. Eu quero me tornar uma pessoa grata. Então, isso é parte da nossa evolução. Se fizermos dessa forma, naturalmente que nós vamos nos sentir cada dia mais felizes. Essa felicidade vai ser construída a pouco e pouco. E nós não vamos nos tornar uma pessoa gradativamente melhor. E uma pessoa melhor, ela começa a praticar o bem com muito mais frequência. Que a paz do Cristo nos ilumine, então, nessa caminhada. E vamos encerrar o nosso trabalho fazendo também a prece. Pai nosso, que estás no céu, glorificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em nome de Deus e dos amigos espirituais responsáveis por essa atividade, nós encerramos o nosso trabalho nesta noite.